Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos à revisão então do nosso segundo bimestre? Então, para ficar mais fácil, eu resolvi trazer aqui para vocês a resolução do questionário que a gente fez em sala, tá? E aí eu acho que fica mais simples da gente fazer a revisão daquilo que a gente aprendeu então aí durante o bimestre, tudo bem? O primeiro exercício era para traduzir para o inglês, então utilizando aí o was e were. Então, lembrando que o was e were é a forma do passado do verbo to be, né, do verbo ser ou estar. E para a gente saber como a gente usa, é was quando o sujeito for singular, were quando o sujeito for plural, tá escrito errado aqui, né? Então, quando o sujeito for plural, e a exceção dessa regra aqui é o you were. Então, a gente sempre vai usar o were com you, independente se o you for você ou vocês, né? E nas perguntas a gente usa a inversão. Lembrando que as formas negativas, então, são wasn't e weren't. Então, eu vou aplicar isso aqui na hora de responder o exercício. Então, eu estava feliz. Eu é singular, estava, então, vai ser o was. Então, com sujeito no singular, uso was. Então, eu estava feliz, I was happy. Ela era uma boa aluna? Então, ela é singular. Então, ela era, she was. Só que isso aqui é uma pergunta. Então, was she a good student? Letra C, nós estávamos no parque, né? Então, nós é plural, o estávamos vai ser were. Então, we were at the park. Letra D, eles estavam cansados? Então, eles, they, e aí eles é plural. Então, a gente usa they were. Só que por ser uma pergunta, inversão. Were they tired? Letra E. Você era o meu amigo. Então, você é you e o you aqui está no singular. Só que isso não importa, porque o you ele é exceção da regra, né? E aí na exceção a gente sempre usa were. Então, you were my friend. Então, independente se o you for singular ou plural, sempre were, tá? O livro estava na mesa. O livro é singular. The book was on the table. As crianças estavam brincando. The kids, plural, então estavam, were. The kids were playing. Então, lembrando que o ing é o ando, endo, indo. Nós não estávamos em casa. Então, nós, plural, estávamos, were. A negativa de were, weren't at home. Ele não era um médico. Então, ele era, he was. A negativa de was, então ele não era, he wasn't a doctor. Então, ele não era um médico. Beleza. Traduzir para português. She was beautiful. Então, ela estava. Opa, ficou ele, né? Então, ela estava bonita ou ela era bonita. Lembrando que o was e were é a forma passada do verbo to be, do verbo ser ou estar. Então, pode ser tanto o verbo ser era quanto o verbo estar estava, né? No passado sempre. Então, they were at school. Eles estavam na escola. Eles eram na escola aqui não cabe, então não serve como tradução, né? I was not sad. Eu não estava triste. Ou eu não era triste. Aí depende do contexto, né? Aceito qualquer uma das duas no desafio. Were you there? Você estava lá, né? A alternativa você era lá não cabe, né? Porque essa frase não faz sentido pra gente. Então, ele era um piloto, né? Ele estava um piloto aqui não cabe, então a gente não usa como tradução nesse caso, né? E esse foi o exercício 2. 3. Utilizando can ou could, traduza para o inglês. Então vamos lá. Então lembrando, can e could são os verbos saber, poder e conseguir. Qual é a diferença? O can é do presente e o could é do passado. Então a gente tem que analisar o tempo da frase antes de fazer a tradução. E aí a gente realiza a inversão em perguntas. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui é o can't é a negativa e o couldn't a negativa também aqui, tá? Vamos lá então. Ele sabe falar inglês. Ele sabe é presente, então he can speak English. Nós não podemos ir agora. Então, na negativa, nós não podemos presente, we can't go now. Letra C, você pode me ajudar? É uma pergunta, tem que ter a inversão. O you can vira can you. Can you help me? Letra D, ela podia correr rápido quando ela era criança. Então, aqui é passado, né? Se é passado, eu troco can pelo could. She could run fast when she was a kid. Letra E. Eles não podiam vir à festa. Então, podiam passado e a negativa de could é couldn't, né? Então, they couldn't come to the party.
Letra F. Você sabia andar de bicicleta? Passado também. Could you ride a bike? Então, por ser uma pergunta, a gente faz a inversão no could you, né? Então, só isso. Traduzir para o português. I can play the guitar. Então, o can é presente. Eu sei tocar guitarra. She can sing well. Então, também é presente. Ela sabe cantar bem. Letra C. Could you open the window? Então, passado, né? Você poderia abrir a janela? He couldn't sleep late. Então, could passado. Ele não podia dormir tarde. Tudo bem? Vamos lá. 5. Traduza para o inglês e utilize o verbo entre parênteses. Aqui a gente entra no passado dos outros verbos. Então, lembrando, as regras do was e do were, né, servem somente para os verbos ser e estar. Para todos os outros verbos no passado, a gente usa essas regras aqui. Tudo bem? Então, o que você aprendeu de was e were só serve para was e were, tá? Então, wasn't, weren't, a inversão em perguntas, só serve para was e were. Para o restante dos verbos, a gente usa outras regras, tudo bem? Então, olha lá, como que a gente forma o passado dos verbos no inglês, tá? Então, se a frase for afirmativa, a gente coloca ed no fim do verbo. Se a frase for negativa, a gente usa didn't mais verbo. E se a forma for interrogativa, a gente usa did antes do sujeito. Se for uma pergunta, tem que aparecer o did aí em algum lugar da pergunta, né? Vamos lá. Ela trabalhou no domingo. Forma afirmativa. Então, na forma afirmativa, a gente acrescenta o ed no final do verbo. Então, she worked on Sunday. Eles não compraram o bolo. Então, forma negativa. Na negativa, não uso o ed. Eu uso o didn't, né? They didn't buy the cake. Letra C. Você comeu a maçã? Então, eu falei que na interrogativa a gente precisa utilizar o did antes do sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? É o você, né? Então, did you eat the apple? Letra D. Ele viu o filme. Frase afirmativa, usa o ed no verbo. He, então, ver nesse caso é watch, viu, watched. Então, he watched the movie. Então, eu só uso o ed na afirmativa. Eu não uso o ed nem na negativa e nem na interrogativa, tudo bem? Então, o ed ele é somente exclusivo, tá? Da afirmativa. Então, work, trabalhar, worked, trabalhou. Watch, viu, assistir. Melhor, watch, ver, assistir. E viu, watched, tá? Ou assistiu, tá? Então, ele viu o filme, tudo bem? E aí, na negativa, então, repetindo, a gente usa did antes mais verbo, e na interrogativa a gente usa o did antes do sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito era o you, né? Letra E, eles foram para a escola. Nesse caso aqui, o sujeito é eles, o did tem que aparecer antes deles, né? Então, did they go to school? Tá? Então, é o did que diz para mim que a frase tá no passado, tá? Assim como no didn't, ele é o não do passado. Então, por isso que eu não preciso colocar ed no verbo. Então, eu sei que a frase está no passado porque tem o didn't na negativa, o didn't é um não do passado, tá? E o did nas perguntas marca para mim que a pergunta está no passado, tudo bem? Letra F. Ele estudou inglês. Então, he studied English. Então, lembrando uma das regrinhas que a gente aprendeu, né? Se o verbo termina em consoante mais y, não é se termina em y. É se termina em consoante mais y, tá? Porque, por exemplo, o verbo play, que termina em vogal mais y, a gente não tira o y, fica played mesmo, né? Então, jogar, jogou, joguei, enfim, depende de quem é o sujeito, né? Então, eu só tiro o y se for uma consoante antes. Nesse caso, uma consoante aqui, né? Então, consoante mais y, eu tirei o y e troquei pelo ed, né? Então, study, estudar, studied, estudou, somente na afirmativa a regra do ed, lembrando mais uma vez. Letra G. Eles viajaram para o Brasil? Então, pergunta, né? Na pergunta tem que aparecer o did antes do sujeito. O sujeito aqui é o eles, né? Então, did they travel to Brazil? Ela não estudou para a prova. Então, na negativa a gente usa o didn't, né? She didn't study for the test. Então, não do passado, didn't. Tudo bem? Traduza para o português. She worked hard. Então, ela trabalhou bastante. They played soccer. Olha lá o que eu falei, né? Que a gente não tira o Y do play porque tem uma vogal antes do Y. Então, elas ou eles jogaram futebol.
Letra C. He didn't like the food. Ele não gostou da comida. Né? Então aqui o didn't, o não do passado, muda o like para o passado. Então gostou. Did you watch TV? Você viu TV? Né? Então, did colocando a pergunta para gente no passado, né? Muito bem. Escreva as datas a seguir em inglês. Então, a gente aprendeu que em inglês a gente coloca um mês mais o número ordinal. A gente aprendeu quais são as letrinhas que vêm no final do número, né? Então a gente tem esses sete números que são diferentes, o primeiro, o segundo, o terceiro, que usa ST, ND e RD, o 21º, segundo e terceiro, que também usam ST, ND e RD, e o 31º que usa ST. Tirando esses sete, o restante usa TH, inclusive o 11, o 12 e o 13, né? 11º, 12º e o 13º. Então vamos lá. 12 de maio, primeiro mês, MEI, 12, TH. Primeiro de janeiro. Então, January. Opa, January 1st. Então, o primeiro usa o ST. 22 de dezembro. December 22nd. 31 de agosto. August 31st. 12 de julho. July 12th, né? Então, o 12 usa o TH. 3 de setembro. September 3rd. Tá? Então, o que que vocês precisam memorizar aqui? Quais são as letrinhas que vêm depois dos números, né? Isso aqui eu sempre escrevia na lousa, é por isso que muda as letras, então, né? E memorizar os meses. Então, precisamos memorizar duas coisas aqui, os meses em inglês e quais são as letrinhas que a gente usa depois dos números. Tudo bem? Certo. Traduzir os anos a seguir para o português. Então, a gente aprendeu que no inglês eles não falam, né, o O ano todo, que nem a gente fala em português. Então, eles não falam 1999, 1999. Não, isso aqui é muito grande para eles, né? Eles estão, sei lá, se fosse 1855, eles não iam falar mil, então 1800, 855, 55. Fica muito grande. Então, o que que eles fazem na verdade? Eles não falam dessa forma. Eles, eles cortam o número em duas dezenas e falam as duas dezenas. Então, 1999. 1999. Aqui, eles não falariam esse número grande, eles cortariam em duas dezenas. Então, 1855, tá? Então, 18, 18, 55, 55. Então, 1999, na verdade, fica 1999. 1855 não fica esse número grande, fica, na verdade, 1855, tá? Então, eles separam em duas dezenas e aí falam as duas dezenas. A única exceção são os anos de 2000 a 2009, que aí eles falam direto. Então, eles falam 2000, 2000. Fica mais fácil nesse caso, tá? Então, 2000, 2005, 2005, 2006, né? 2006 e por aí vai, tá? É a única exceção aqui da regra. Então, exceção, tá bom? De 2000 a 2009. Então, vamos lá. 1974. Então, 1974 é o ano de 1974. 1885, então 1885 é o ano de 1885, tá? 2007, então é o ano de 2007. 2025, então o ano passado, 2025. Se fosse o ano que a gente tá, 2026, 2026. Por aí vai, tá? Então, a regrinha de como a gente forma os anos aí em inglês. 9. Traduza para o português. Optimistic, otimista. Opa, otimista. Gorgeous, deslumbrante. Então é mais do que beautiful, né? Um nível acima de beautiful. Então uma pessoa que é very beautiful, né? É uma pessoa que é muito bonita, very beautiful. Kind, gentil, tá? Brave não é bravo, tá? Cuidado, falso cognato aqui. Então uma coisa que parece, mas não é. Brave na verdade é corajoso, tá? E polite é uma pessoa educada, uma pessoa polida, né? Uma pessoa que tem bons modos. Tudo bem? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, sempre é bom consultar o caderno, porque no caderno tem todos esses conteúdos,
né? E aí reassistir então a parte que você ficou com dúvida. Tudo bem? Então, desejo para vocês um bom desafio. Esse foi o nosso último vídeo de revisão juntos, tá? Então, desejo que vocês façam aí um bom desafio e não deixem nunca de estudar inglês, tudo bem? Porque é muito importante, tá bom? É isso, pessoal. Então, bye bye.